Olá, Tutameia está ao vivo, trazendo para você as informações mais recentes e análises sobre a situação da pandemia no Brasil e no mundo. Estamos aqui na nossa quarentena também, a Eleonora, o Rodolfo, e a gente vai trazer para você hoje um convidado muito especial. Ele não vai ser entrevistado ao vivo aqui conosco, mas a gente conversou com ele por e-mail. Então fizemos aí uma entrevista, mandamos umas perguntas e ele mandou suas respostas. A gente vai contar para você sobre isso. Mas antes, eu queria trazer aí algumas das informações mais recentes sobre a pandemia no Brasil. Você já deve ter visto ao longo do dia, no noticiário, na televisão, nos jornais, na internet, que, mais uma vez, o presidente da República saiu do isolamento, foi para as ruas, fez foto com as pessoas, ouviu o panelaço, ouviu reclamações, além dos seus elogios de seus eventuais seguidores, mas isso está provocando indignação em qualquer cidadão, e especialmente no pessoal da área de medicina, que vê isso como uma afronta à tentativa do Brasil de realmente poder enfrentar essa pandemia de acordo com os protocolos divulgados pela Organização Mundial da Saúde. Não à toa, o G1, que é o serviço de notícias da Rede Globo, botou em cima a foto do Bolsonaro, botou lá, mau exemplo. E como já disseram todos, e a gente aqui também repetiu, esse tipo de ação do presidente da República tem consequências gravíssimas em números de mortes, em números de novos infectados pelo vírus. Para a gente não ficar aí repetindo coisas, eu trago para vocês aí uma notícia que a Mônica Bergamo, que é colunista da Folha, colocou há pouco. Ela conversou com o Dr. Davi Wipp, infectologista, que vem comandando aí a resposta do Estado de São Paulo à crise da pandemia. Então, eu vou ler para você aqui, sem mais delongas, tá? Diz isso que eu acabei de falar. Queda do isolamento no isolamento acelerou mortes em São Paulo de forma vertiginosa. Então, já são 540 mortes no estado por causa do Covid-19. Eu leio o texto aqui. O índice de isolamento social no estado de São Paulo caiu 12,96% na última semana, segundo o levantamento do governo em parceria com operadoras de telefonia celular. No mesmo período, o número de mortes pela doença cresceu 152%, dobrou e ainda botou mais a metade do que havia antes. Em 2 de abril, 55% das pessoas no estado estavam em distanciamento social, índice que caiu para 47% nesta quinta-feira. O número de mortos passou de 188 para 540. E agora vai a fala do médico infectologista Davi Wipp. Os dados demonstram claramente que, conforme caem os índices de isolamento social, aumentam casos e mortes de forma vertiginosa. Por isso, reforçamos que a melhor vacina contra o coronavírus é ficar em casa. Com 70% de distanciamento social, conseguiremos controlar a pandemia, diz o Dr. Davi Wipp. Então, essa é a situação em São Paulo. Só para lembrar, no Brasil, dados do Ministério da Saúde, o Brasil atingiu hoje 1.056 mortes por coronavírus. Passou de 1.000 mortes hoje no país inteiro, segundo os registros oficiais, com 115 óbitos confirmados nas últimas 24 horas. No total, são quase 20 mil casos, 19.638
casos oficiais no país até hoje. Houve um aumento em um único dia de 1.781 diagnósticos. Quer dizer, não é para ficar saindo às ruas. O presidente da República é irresponsável. É uma irresponsabilidade, como muitos já disseram aqui em entrevistas aqui no Tutameia. Isso é uma atitude que beira o criminoso. Alguns já dizem que é uma atitude criminosa. Aliás, já houve até pedido de entrada com notícia-crime contra o presidente Bolsonaro por esse atentado à saúde pública. E o que ninguém está fazendo no mundo todo, né? Todas as outras lideranças políticas, não tem ninguém que esteja fazendo isso. Ao contrário, estão todos reforçando a questão do isolamento como uma necessidade mais do que imperiosa para deter o avanço geométrico, né, da contaminação e das mortes. No mundo, mais de 100 mil pessoas já morreram por causa do novo coronavírus, já passou da casa de 1 milhão o número de infectados no mundo, mais de 500 mil só nos Estados Unidos, onde Nova York, o estado de Nova York, é o epicentro aí, da crise. Bom, números. Vamos agora para as questões de análise política. A gente fez essa entrevista, então, remota, com o professor José Luiz Fiore, que você já o conhece aqui do Tutameia, de todos os trabalhos que ele vem fazendo. Leonora, conta mais para nós quem é o professor José Luiz Fiore. Professor José Luiz Fiore, professor de Ciência Política do UFRJ, sociólogo, cientista político, já está aqui no Tutameia. Você pode olhar lá no tutameia.jor.br, artigos que publicamos dele. E a gente estava aqui angustiado para saber, saber um pouco mais, né, ter uma visão um pouco mais panorâmica, né, do impacto dessa pandemia na geopolítica, né, o que vai acontecer nesse jogo dos países, na disputa, né, entre os países que a gente está vendo de uma forma muito aberta acontecendo, do que vai acontecer no Brasil. Tem muita gente achando que vai haver uma mudança mais estrutural na maneira de produção. Enfim, a gente queria ter uma visão mais abrangente dessa crise e pedimos uma entrevista ao professor Fiore, mandamos as perguntas e ele mandou as respostas e a gente está aqui com essa... E a gente gostou, né, do resultado e por isso a gente vai fazer uma coisa excepcional aqui, né, Rodolfo? Vamos fazer uma espécie de jogral aqui, né? A Eleonora lê as perguntas, eu leio as respostas, a gente às vezes as respostas são extensas, de qualquer forma, é um texto denso que merece reflexão, então ele fica disponível para você no nosso site, o tutameia.jor.br, então para entrar aí em grupos de estudo, porque ele vai contra a corrente, mesmo de pensadores aí da esquerda, que tem uma visão aí que o mundo vai ser necessariamente vai ser diferente depois dessa crise, porque o raciocínio é que o mundo está vendo que a doutrina neoliberal, que as políticas econômicas baseadas no neoliberalismo não dão certo para defender a sociedade de ataques como esse, de situação como essa. E, portanto, elas deveriam ser repensadas. A visão do professor Fiore é um pouco diferente, e a gente vai apresentar aí para você, então, sem mais delongas. Não é isso, Eleonora? Bom, eu vou tentar aqui fazer uma leitura... Eu vou ler as perguntas e tu vai com as respostas. Vamos ver se a gente acerta esse jogral aqui. Então, a primeira pergunta que a gente enviou para ele foi: qual o tamanho e quais os aspectos principais dessa crise que estamos vivendo no mundo? Já é possível prever alguma coisa no futuro? Faz sentido compará-la com a crise de 1929? Essa crise tem alguma comparação possível? Bom, então vamos lá. E daí ele começa dizendo o seguinte, diz o professor Fiore: por enquanto, a crise que estamos vivendo tem duas grandes causas ou dimensões fundamentais. Uma é biológica ou epidemiológica, que é a pandemia do novo coronavírus, que já atingiu mais de 190 países e mais de 1 milhão de pessoas ao redor de todo o mundo.
A outra é econômica ou energética, associada à guerra de preços e à queda do preço do barril de petróleo, que caiu de $70 para $23 o barril em apenas uma semana, provocando um terremoto financeiro em todo o mundo. É a maior crise da indústria do petróleo dos últimos 100 anos, mas ela acabou se confundindo com a pandemia, que se transformou no fator determinante da queda de produção e da demanda do óleo em todo o mundo, mas particularmente na China, nos Estados Unidos e na Europa. Por isso, pode-se dizer que a dimensão determinante da crise mundial, neste momento, é sua dimensão epidemiológica. Os germes e as grandes epidemias têm vida própria e reaparecem através da história com uma frequência cada vez maior, apesar de o reaparecimento periódico não obedecer a nenhum tipo de regra ou de ciclo conhecido e previsível. No caso específico desta última epidemia, não se decifrou ainda o vírus, nem se conhece seu desenvolvimento, nem se sabe da possibilidade de que ele tenha recidivas, onde já foi controlado. Portanto, desde logo, partindo de um ponto de vista estritamente biológico e médico, é muito difícil ainda fazer qualquer tipo de previsão sobre o futuro dessa primeira grande peste do século XXI. Nesses momentos de grande medo e imprevisibilidade, é muito comum que se façam comparações com a intenção de ajudar a pensar e prever o futuro. Mas essas comparações são sempre limitadas e, às vezes, prejudicam mais do que ajudam, mesmo quando se restringe ao campo econômico. No caso das comparações com 1929, ou mesmo com a crise financeira de 2008, é importante ter presente que estamos falando, nos dois casos, de crises endógenas da economia capitalista. Enquanto que, no caso dessa crise atual, estamos falando de uma crise que atinge a economia capitalista, mas que foi provocada por um fator externo à própria economia e que não obedece às chamadas leis econômicas, mesmo quando possa provocar um estrago econômico e social equivalente aos das crises econômicas que foram mencionados. Da mesma forma, é muito comum comparar ou associar as grandes epidemias com as guerras, como se as duas viessem sempre juntas. Ou ainda, dizer que as grandes pestes produzem sempre grandes inflexões, mudanças ou rupturas na trajetória das sociedades e do próprio sistema mundial. Mas nenhuma destas teses tem sustentação empírica ou validez universal. É verdade que, quando as grandes pestes surgem ou se difundem junto com grandes guerras, elas tendem a ser mais rápidas e violentas. Como foi o caso, por exemplo, da gripe espanhola, que se difundiu logo depois da Primeira Grande Guerra e que matou algo em torno de 50 milhões de pessoas em apenas 2 anos, entre 1918 e 1920. No entanto, existem inúmeras outras epidemias que surgiram e se difundiram sem nenhuma relação com guerras, como foi o caso, só para citar algumas mais recentes, da febre amarela, do sarampo, da malária, da varíola, da tuberculose, ou mesmo a epidemia do HIV, que já infectou mais de 40 milhões de pessoas e matou mais de 20 milhões em todo o mundo, sem ter nenhuma ligação direta ou causal com grandes guerras. Da mesma forma, pode-se dizer, mesmo com o período do anacronismo histórico, que a peste de Justiniano, de 527 a 569, que durou 2 séculos e matou mais de 100 milhões de pessoas, teve uma relação muito estreita com o fim do Império Romano. E o mesmo se poderia dizer, talvez com muito maior razão, que a peste negra, que matou metade da população europeia do século XIV, teve um papel decisivo no nascimento do sistema interestatal europeu. O historiador inglês da Universidade de Oxford, Mark Harrison, sustenta, inclusive, a tese de que foi a peste negra que provocou a centralização do poder dos estados e sua delimitação territorial, como forma de controlar e limitar o contágio,
difundindo novas práticas higiênicas entre as populações que ainda viviam sob a servidão feudal. E aí fala o professor Fiore. Acho que essa tese, aliás, faz todo sentido e ajuda a entender a reação egoísta, entre aspas, dos Estados nacionais, através dos tempos, toda vez que tiveram que se enfrentar com epidemias contagiosas que se expandem por cima de suas fronteiras territoriais. Mesmo assim, todas as demais epidemias ou pestes que mencionamos podem ter provocado grandes avanços médicos ou sanitários, mas não produziram nenhuma grande ruptura histórica, nem alteraram a rota expansiva do sistema mundial. Ou seja, a crise atual não é da mesma natureza que as crises de 1929 e de 2008 e não envolverá necessariamente nenhuma grande ruptura histórica. Bom, aí a gente está, então, aqui no Tutameia, lendo, né, a nossa correspondência, perguntas e respostas com o professor José Luiz Fiore, da UFRJ. Perguntamos, professor Fiore, por que é muito comum comparar epidemias com as guerras? Deixa eu, antes de tu responder aí, Rodolfo, vamos só ajeitar a tua câmera para virar um pouquinho mais para o teu lado. Assim. Exatamente. Pode virar aqui. Isso. Vamos lá. Bom, então aqui a resposta do professor José Luiz Fiore à pergunta do Tutameia é por que é muito comum comparar as epidemias com as guerras. Ele responde, acho que é uma comparação muito forte e que pode ser útil para mobilizar as populações e os atores sociais e econômicos mais importantes para o combate à doença. E, de fato, as grandes pestes costumam produzir consequências econômicas de curto e médio prazo parecidas com as guerras. Além disso, nas grandes epidemias, como nas grandes guerras, os Estados nacionais são obrigados igualmente a assumir o controle estratégico do combate ao inimigo comum, entre aspas, estatizando atividades relevantes e implementando políticas econômicas típicas das chamadas economias de guerra. Mas, ao contrário das guerras, deixa eu mexer um pouquinho aqui, as epidemias não costumam destruir cidades, infraestruturas, equipamentos físicos, fábricas ou qualquer outra atividade econômica. Por outro lado, as guerras envolvem pelo menos dois atores ou estados que se consideram inimigos e que têm uma materialidade e uma identidade emocional que provocam uma imediata solidariedade nacional por cima das próprias classes sociais. Enquanto que as epidemias contagiosas, como a que estamos vivendo, não têm uma materialidade clara e afetam as classes sociais de um mesmo país de forma inteiramente diferente, provocando uma reação defensiva do tipo egoísta, entre aspas, de novo eu cito, por parte dos estados, das classes e dos indivíduos, sendo muito comum a estigmatização dos grupos sociais mais vulneráveis ou contagiados. Por fim, e essa é uma diferença fundamental, nas guerras sempre existem os vencedores e os perdedores, e cabe ao vencedor impor as regras de sua paz hegemônica, que devem ser acatadas necessariamente pelos derrotados. Enquanto que, no caso das grandes pandemias como essa que estamos enfrentando, não há vitoriosos e perdedores nítidos, e não há nenhuma força material que imponha qualquer tipo de acordo em torno do que poderia ser um eventual plano de reconstrução coletiva. Ou seja, as guerras são muito mais destrutivas, mas as saídas das pandemias são muito menos solidárias. Hoje, muitos falam de um mundo novo que poderia nascer dessa experiência traumática e até apostam em mudanças humanitárias do capitalismo, mas não vejo a menor possibilidade de que isso aconteça. O próprio avanço da epidemia já está provocando uma guerra sem quartel entre as nações pelos equipamentos médicos. Essa guerra deve seguir e até aumentar depois da epidemia, junto com os ressentimentos que ficarão dessa mega experiência de egoísmo coletivo explícito. Você vê aí que o otimismo não é a característica mais
Acho que vai um pouco na contracorrente do, como a gente estava dizendo, de muitas declarações que a gente tem ouvido. Bom, depois perguntamos ao professor José Luiz Fiore quais são as consequências dessa crise para a geopolítica global. É correto pensar que a China se consolida como uma liderança global? Vamos lá, então? Vamos lá. O professor José Luiz Fiore responde, aqui eu falando aqui o texto, lendo o texto que ele mandou para a gente. Esta pandemia não produzirá nenhuma grande inflexão geopolítica dentro do sistema mundial. O que ela fará é acelerar a velocidade das transformações que já estavam em curso e que seguirão se aprofundando. Aliás, isso aí foi muito o que o cônsul-geral de Cuba falou para a gente aí na entrevista que está no Tutameia. Desculpe o parênteses. Alguém já disse, segue a resposta do professor Fiore, alguém já disse que é na hora das grandes pestes que a gente conhece a verdadeira natureza de uma sociedade. Pois também acho que esta nova peste está apenas desvelando o que já é 19. Mas hoje já está claro que seu epicentro se deslocou para a Europa e os Estados Unidos, e que sua duração não será nunca menor do que 6 ou 7 meses, sendo ainda difícil quantificar o tamanho do estrago e da destruição humana e econômica nesses países. Mas ninguém tem dúvida que, se ela se estender para o sul, terá um efeito muito maior e devastador sobre a população e a economia dos países periféricos da África, do Oriente Médio e da América Latina. E, depois que a epidemia passar ou for controlada, como sempre acontece, serão as grandes potências que se recuperarão na frente, começando pela China e pelos Estados Unidos. Nesse sentido, o mais provável é que essa epidemia aumente a desigualdade e a polarização do mundo, que já vinha crescendo de forma acelerada desde a crise financeira de 2008. Esse é um ponto aqui crucial da resposta dele, do professor Fiore, que a gente, desculpe fazer aí um pequeno interregno aí na continuação da resposta, porque exatamente como já disse a Eleonora, vai na contramão de certas análises aí mais otimistas, né? Então, ele segue dizendo, vou repetir aqui o início do parágrafo, nesse sentido, o mais provável é que essa epidemia aumente a desigualdade e a polarização do mundo, que já vinha crescendo de forma acelerada desde a crise financeira de 2008. Deve assentar a nova virada nacionalista do sistema interestatal, que já vinha se manifestando desde o início do século XXI e que assumiu alta velocidade depois que os Estados Unidos de Donald Trump mandaram para o espaço as suas antigas convicções multilateralistas e globalistas, começando pela sua própria política econômica. A Rússia deverá sofrer um novo baque econômico com a epidemia e com a crise da indústria de petróleo, mas isso não afetará a sua nova posição como grande potência militar dentro do sistema mundial. Na União Europeia, por sua vez, a pandemia deve apenas acelerar e, quem sabe, concluir o processo de implosão ou desintegração de seu projeto unitário, que já vinha se decompondo desde a crise de 2008 e que entrou em alta rotação depois do Brexit. E a China segurar o curso de seu projeto expansivo programado para a metade do século XXI, aproveitando as oportunidades e brechas abertas pela decomposição europeia, pela desvinculação norte-americana da antiga utopia da ordem liberal e da economia globalizada. A aposta do poder americano neste momento está inteiramente depositada na manutenção de sua supremacia no campo da moeda, no das finanças e no do controle naval de todos os mares e oceanos do mundo. Nesse ponto, não há que ter ilusões. O epicentro da crise de 2008 foi nos Estados Unidos, mas, depois da crise e durante a segunda década do século XXI, foram os Estados Unidos o país que mais cresceu entre os considerados desenvolvidos, chegando a aumentar sua participação no PIB mundial de 23% para 25%. Na mesma década,
os Estados Unidos aumentaram seu poder financeiro global junto com sua capacidade de utilizar sua moeda e seu mercado financeiro para hostilizar seus inimigos e concorrentes. Nesse período, o mercado de capitais americano aumentou 250%, ficando com 56% da capitalização financeira global. Os grandes bancos americanos dominam hoje as finanças globais mais do que em 2010. Cerca de 90% das transações financeiras globais são feitas em dólar. Ou seja, não há nada que impeça que os Estados Unidos superem essa nova crise e recuperem rapidamente sua capacidade econômica e financeira global na frente de todos os demais países desenvolvidos, com exceção, talvez, da China. Ou seja, olhando para frente, há que colocar essa pandemia dentro de uma trajetória mundial de grandes transformações que já estavam em curso, incluindo a competição e o conflito entre China e Estados Unidos, que deve aumentar em escala exponencial depois da epidemia, sobretudo se Donald Trump for reeleito. Bom, aí tu também a pergunta para o cientista político José Luiz Fiore. No estopim da crise no campo econômico está também a disputa pelo mercado de petróleo. Como essa luta deve evoluir? Quais devem ser os papéis da Rússia, da Arábia Saudita, da China e dos Estados Unidos? Vamos lá. Resposta do professor José Luiz Fiore, que mandou o seu texto pela internet para a gente e a gente está lendo aqui. A pressão sobre os preços e os níveis de produção mundial de petróleo já vinha se acentuando desde antes da epidemia e se materializou na ruptura das negociações da OPEP+, e o início da guerra de preços entre Rússia e Arábia Saudita. Não há dúvida, no entanto, de que a pandemia do coronavírus e a consequente queda da demanda mundial de óleo foram decisivos para que o petróleo caísse de 70 dólares para 25 dólares o barril, dando início à maior crise petroleira da indústria petroleira nos últimos 100 anos, segundo muitos especialistas na área. Não se sabe ainda por quanto tempo se prolongarão a epidemia e o baque da economia mundial. Nem tampouco se sabe o tamanho e a duração da recuperação econômica depois do fim da pandemia. Mas uma coisa é certa: se os preços do petróleo se mantiverem nos níveis atuais, eles terão um impacto muito grande sobre a geoeconomia mundial do petróleo. A indústria americana do shale oil, o gás de xisto, teria de ser protegida pelo governo ou quebraria. E, nesse caso, os Estados Unidos perderiam a posição que conquistaram nos últimos 3 anos de maior produtor mundial de petróleo. Esses preços afetariam também a capacidade fiscal da Rússia e da Arábia Saudita e atingiriam em cheio os países petroleiros que trabalham com altos custos de produção, como é o caso do Irã, da Venezuela, do Iraque, da Nigéria, etc. Por isso, é muito provável que se siga uma nova crise da dívida soberana dos países dependentes da exportação de petróleo, como no caso quase imediato do Equador e do México, mas também do Iraque e da Nigéria, entre outros. Nesse momento, tudo leva a crer que as negociações que foram retomadas acabam levando a um acordo. Mas não é provável que os novos preços sejam superiores aos 35 dólares o barril. E mesmo que esse preço seja insuficiente para alterar a situação do petróleo americano e, muito mais, dos países que dependem inteiramente da sua exportação do petróleo. As negociações já estão sendo retomadas nessa semana e vão avançar no início da semana que vem. Aí você deve ter acompanhado as notícias aí. Mas, concluindo a resposta dele a essa pergunta, seja como for, as perspectivas pela frente são muito ruins para a indústria do petróleo como um todo. E, como efeito derivado, para todo o mercado financeiro mundial e norte-americano em particular, envolvido até o pescoço com as cadeias de investimento e pagamento da indústria do óleo e com a própria valorização do petróleo como um ativo financeiro. Bom, vamos para a próxima pergunta, professor, que tu também enviou ao professor José Luiz Fiore. Perguntamos: os Estados Unidos se movimentam nesse momento no Caribe.
Uma invasão norte-americana na Venezuela é um cenário possível? Quais as chances dessa investida ser bem-sucedida? Como reagiriam China e Rússia nessa hipótese? Qual seria o papel do Brasil? Vamos lá, então, a resposta do professor Fiore, que eu começo a ler aqui. No início do mês de março, publicamos um artigo com William Ozaki anunciando essa possibilidade através de um raciocínio e de um argumento deduzido a partir de várias evidências que pareciam ainda desconectadas. Mas hoje essa ameaça já se materializou com o cerco naval da Venezuela em nome do combate ao tráfico de drogas, que acontece sobretudo na Colômbia e no México. Já se falou de defesa da democracia, de necessidade humanitária, de combate ao comunismo, etc. Mas agora se trocou pelo combate ao tráfico de drogas para o mercado consumidor norte-americano. Os motivos alegados já são, a essa altura, inteiramente irrelevantes. O que importa é a decisão e a ação norte-americana, do seu bloqueio naval, das suas sanções comerciais e da tentativa de estrangulamento financeiro da economia e do Estado venezuelano. Creio que a invasão militar direta ainda é improvável, e, se ocorrer, será através de bombardeios navais. Antes disso, entretanto, os Estados Unidos apertarão o cerco cada vez mais para provocar pânico e aumentar o estresse psicológico do governo e da população venezuelana, inclusive com o boicote à capacidade médica venezuelana de combate na epidemia do coronavírus. Creio que Rússia e China manterão seu apoio ao atual governo venezuelano, mas não sei calcular sua capacidade de bloquear ou desativar esse tipo de guerra que os americanos estão promovendo. Do ponto de vista militar e estratégico, a Colômbia é muito mais importante do que o Brasil. As bases americanas já estão instaladas no território colombiano e a fronteira entre a Colômbia e a Venezuela é mais extensa e ativa do que a fronteira brasileira, do que a fronteira da Venezuela com o Brasil. Neste momento, o Brasil não tem capacidade militar nem financeira para enfrentar a Venezuela. Mas, com certeza, lhe será destinado um papel que o comprometa nessa ação, como fechar a fronteira sul da Venezuela ou controlar e intervir na Bolívia e no Equador, que completam o quadro geopolítico, junto com o Peru, da Amazônia sul-americana, e onde é muito provável que ocorram novas revoltas populares na sequência da epidemia. A disputa dos EUA com a China, dos Estados Unidos com a China e a Rússia, já colocou a luta pelo controle da Amazônia sul-americana dentro do mapa geopolítico e econômico da competição entre as grandes potências econômicas e militares do sistema mundial. Esse parece ser um processo irreversível. Deixa eu ler de novo essa última frase, que também acho que é marcante aí na avaliação do professor Fiore e é um elemento importante para qualquer análise da situação da geopolítica que se queira fazer. A disputa dos Estados Unidos com a China e a Rússia já colocou a luta pelo controle da Amazônia sul-americana dentro do mapa geopolítico e econômico da competição entre as grandes potências econômicas e militares do sistema mundial. Este parece ser um processo irreversível. Então, segue o professor Fiore. Os novos acordos militares entre o Brasil e os Estados Unidos, negociados pelo governo Temer e completados pelo atual governo brasileiro, como no caso do recente acordo RDTE, que foi assinado pelas autoridades brasileiras diretamente dentro do Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos para a América Latina e o Caribe, inscrevem-se diretamente dentro dessa estratégia americana, a qual o Brasil agora está inteiramente subordinado. Amplos setores das Forças Armadas brasileiras acreditam e apostam na possibilidade de que esses novos acordos possam transformar o Brasil numa espécie de protetorado militar, entre aspas, dos Estados Unidos, com acesso a algumas tecnologias militares mais avançadas que são entregues a alguns aliados mais estreitos dos Estados Unidos. Mas, nesse caso, não fica claro para que serviriam essas armas. Seria ridículo
imaginaram que elas fossem suficientes para defender o país do ataque das grandes potências militares do sistema mundial. E, nesse caso, elas só seriam úteis, entre aspas, contra os vizinhos mais fracos da América Latina, o que seria uma tragédia para as futuras gerações brasileiras. Além disso, seria importante que esses militares, que não têm a representação da sociedade brasileira para tomar uma decisão dessa gravidade, lembrassem, por um minuto que fosse, que o Iraque também foi armado pelos Estados Unidos para lutar contra o Irã e depois foi inteiramente destroçado pelos Estados Unidos. Boa lembrança. Bom, perguntamos aí para o professor José Luiz Fiore, quais os impactos da crise sobre a economia? O atual arranjo produtivo da chamada globalização, com fragmentação da produção e precarização do trabalho, pode resistir a essa hecatombe? Então, vamos lá com a resposta do professor Fiore sobre os impactos da crise sobre a economia. Ele responde de cara: seus impactos imediatos serão devastadores. A epidemia do coronavírus não se destaca por sua taxa de mortalidade, que é bem menor do que muitas outras grandes epidemias. Ela se destaca pela velocidade de seu contágio e sua expansão universal. Ela foi identificada na China no final do mês de dezembro de 2019, mas em 3 meses já atingiu quase 200 países e mais de 1,5 milhão de pessoas. Uma peste velocíssima e que já é praticamente universal, sem que se consiga prever o seu tempo de desenvolvimento futuro. Alguns especialistas falam em 6 a 7 meses, outros em 2 a 3 anos, mas seu impacto econômico foi quase instantâneo, atingindo a oferta e a demanda com uma queda da produção e aumento vertiginoso do desemprego em quase todos os países do mundo, seguindo-se da quebra das grandes cadeias globais de produção e de pagamento ao redor do mundo, com efeito imediato sobre os circuitos financeiros de todo o mundo. Hoje, as perspectivas futuras já são muito ruins, mas elas podem piorar ainda mais, dependendo da duração da epidemia e da paralisia econômica dos Estados Unidos, e dependendo da profundidade do seu impacto sobre a economia europeia e, sobretudo, sobre o seu sistema monetário europeu, que está ameaçado de naufragar junto com a própria União Europeia. Não se deve esquecer que, se esse apagão econômico, apagão entre aspas, apagão econômico do Ocidente se prolongar, ele acabará dificultando também a recuperação da economia chinesa, que ficará temporariamente afastada dos grandes mercados consumidores de sua produção industrial. O FMI está revendo suas previsões a cada semana, mas já não tem dúvidas de que em 2020 a economia mundial terá uma grande recessão, com altíssimas taxas de desemprego, muito pior do que na crise de 2008. Para os Estados Unidos, em particular, estão prevendo uma queda do PIB nesse ano, PIB ao Produto Interno Bruto, nesse ano, que deverá ser o dobro da que ocorreu naquela grande crise, da de 2008, né? E a própria China está revendo para baixo suas previsões iniciais para a sua economia, que já eram muito ruins para eles e para todo mundo. A única pergunta que permanece sem resposta é sobre a duração provável desse baque econômico. Alguns falam em 1 semestre, outros em até 3 anos. E no caso da maioria dos países mais pobres, já se fala da década de 2020 como uma década inteira perdida. Uau! Tá ruim, vai ficar pior. Bom, aí a gente perguntou para o professor José Luiz Fiore, da UFRJ. Muitos têm apontado que a crise vai enterrar as ideias neoliberais e que o Estado voltará a ser considerado como essencial na condução do enfrentamento da crise. Isso é uma unanimidade, todo mundo falando isso. Isso aí é o raciocínio que a gente citou aqui, todo mundo vai falar. Todo mundo dizendo isso. Isso faz sentido? A gente perguntou ao professor Fiore. Bom, e aqui a resposta dele foi bem curtinha, comparando com as outras, e muito... Bom, vamos lá. A resposta dele a essa questão aí sobre o enterro do neoliberalismo. Num primeiro momento,
Como em todas as situações de guerra ou de grandes catástrofes, o Estado será obrigado a centralizar o comando e o planejamento sanitário e econômico do país e levar à frente uma política econômica heterodoxa, de aumento expressivo de seus gastos e de multiplicação do dinheiro disponível para as pessoas e as empresas. Mas nada disso garante que, depois da crise, os países mantenham essa mesma política de cunho mais fortemente keynesiano. As grandes potências deverão rever as estratégias de globalização de suas cadeias produtivas. A Rússia, a China e alguns países europeus procurarão aumentar seus graus de liberdade com relação ao sistema financeiro e monetário norte-americano. E todos deverão aumentar o grau de proteção mercantilista de seus territórios e de sua economia. Mas os países periféricos e mais fracos, pelo contrário, deverão enfrentar as dívidas da epidemia, entre aspas, com a volta radicalizada às suas políticas anteriores de austeridade fiscal e de venda acelerada do patrimônio público na bacia das almas, na busca impossível do equilíbrio perdido. Não é improvável que, nesse momento, se multipliquem as revoltas sociais ao redor do mundo e a mudança dos governos nos países que ainda mantenham a prática de fazer eleições periódicas e regulares na década de 2020. Ou seja, um período que pode ser de convulsões aí, ou até de mudanças progressistas também, né? Está em disputa. Tá tudo, exatamente, disputa é o termo. Bom, mas perguntamos então ao professor José Luiz Fiore, da UFRJ. É possível prever uma crise financeira que resulte no encolhimento desse setor, do setor financeiro na economia mundial? Vamos lá, como os bancos estão reagindo, né? Qual é o impacto nos bancos? Se a epidemia e a recessão econômica se prolongarem, diz o professor Fiore, é muito provável que tenhamos uma crise financeira mais grave pela frente, apesar de que os governos e os bancos centrais dos países mais ricos tenham reagido de forma bastante rápida, mais rápida do que em 2008. Nesse momento, é do interesse direto dos Estados Unidos e do Fed, que é o Banco Central norte-americano, repetir o que fizeram naquela última crise financeira, assegurando liquidez em dólares para os bancos centrais das principais economias capitalistas dependentes de seu sistema financeiro. Seja como for, não devemos nunca esquecer a lição fundamental do historiador Fernand Braudel sobre a história do capitalismo. Na origem do capitalismo, na primeira hora de sua existência, se estabeleceu uma relação muito estrita entre os príncipes e os banqueiros, e desde então eles permanecem unidos, numa espécie de casamento indissolúvel, através de toda a história capitalista. Tudo indica que seguirão juntos e inseparáveis, se defendendo mutuamente e mantendo seus espaços relativos de poder até o fim da história capitalista, se é que ela terá um fim. Bom, daí a gente perguntou para o professor José Luiz Fiore, também a pergunta. O governo brasileiro tem se mostrado inepto no enfrentamento desta crise. O que é possível prever sobre os desdobramentos da crise no país do ponto de vista sanitário, social e econômico? Bom, entramos então aí no território nacional. Brasil, tem uma série de perguntas aí que a gente fez sobre esses desdobramentos, né? O que pode se ter no horizonte brasileiro aí. Então, o professor Fiore responde: a epidemia apenas explicitou o que já se sabia. O Brasil é presidido, neste momento, por um cidadão inteiramente desequilibrado, inepto e ignorante, e que a economia brasileira está nas mãos de um pequeno financista que só tem uma ideia fixa, uma única ideia fixa na sua cabeça, e por isso não consegue entender, pensar e reagir de forma um pouco mais inteligente e eficiente frente ao tamanho da crise que o país está enfrentando. Na verdade, não se trata de um governo, se trata de um amontoado de pessoas reunidas pelos seus medos, suas fobias e seu ódio ao petismo, ao lulismo, à China, ou seja lá o que for.
Ou seja, um governo inteiramente despreparado e sem comando, e, portanto, incapaz de enfrentar uma crise dessas proporções. Foram lentos e estão divididos frente à epidemia, e mal conseguem se mover no plano econômico para fazer o que todos os governos do mundo estão fazendo, ou seja, emitir e distribuir o dinheiro indispensável para que as pessoas, sobretudo os desempregados e subempregados, e as empresas possam seguir comprando, pagando e cumprindo com seus compromissos financeiros durante a paralisia inevitável da atividade econômica e durante a longa recessão que teremos durante muito tempo. Segundo o próprio Ministério da Saúde, a epidemia no Brasil está recém na sua primeira fase e deve se agravar no mês de maio e no mês de junho, chegando até no mínimo setembro. Além disso, o contágio epidêmico parece ainda não ter alcançado as populações mais pobres e marginalizadas das grandes cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, em particular. Sabidamente, o Brasil está entre as sociedades mais desiguais do planeta. E isso o torna extremamente vulnerável frente a uma epidemia contagiosa que, quando alcançar as populações e as comunidades mais pobres, terá um efeito devastador. Hoje, os governantes dos estados têm atuado de forma mais eficiente do que o governo federal. Mas logo à frente, o problema será alimentar a população de desempregados e miseráveis de todo o país, sobretudo as suas grandes cidades. E aqui não há como se enganar. Os prognósticos para um país tão desigual e sem governo são os piores possíveis. Bom, seguimos aqui a nossa pergunta. É a pergunta que todo mundo... Pergunta Tutameia ao professor José Luiz Fiore. É possível que Bolsonaro possa sair do governo em meio a essa crise por impeachment, por golpe, por algum outro arranjo que a gente não está vislumbrando ainda? Então, vamos lá. A resposta do professor José Luiz Fiore. Depois de um ano de pirotecnias verbais e gestuais, esse senhor não se sustenta mais por si mesmo. Ele foi instalado na presidência da República por uma operação política, jurídica e militar, nacional e supranacional, bem-sucedida. Mas ele é inteiramente incapaz de governar, ou mesmo de tomar alguma decisão um pouco mais difícil e que demande um nível intelectual um pouco mais elevado. Sua inépcia pessoal e sua total ignorância o impedem de saber o que fazer frente a situações desse tipo. Ele é uma espécie de boneco mecânico que foi programado para fazer sempre a mesma coisa, como se fosse um boneco que só sabe cuspir e que reage frente ao tudo sempre da mesma maneira, cuspindo em qualquer circunstância. Isso já estava claro desde o início, mas ficou muito mais visível no momento em que ele foi obrigado a enfrentar uma situação que não estava prevista em seu programa e começou então a dizer bobagens e fazer agressões a esmos. Só que, nesse caso, ameaçando a vida dos próprios brasileiros. Frente a uma pandemia mundial, ele já não tem como jogar bananas, dizer palavrões, agredir quem quer que seja. Sua única habilidade paranoico-agressivo ficou inteiramente fora de foco. Assim mesmo, o mais provável é que esse senhor siga sentado na cadeira presidencial por inteira falta de alternativa de seus principais sustentadores, os financistas de plantão e os generais aposentados que o cercam. Por isso, esse senhor deverá seguir onde está e fazendo as suas asnices diárias que nos envergonham como brasileiros. E o país deverá seguir desgovernado, a despeito da junta militar que cuida do capitão, mas não tem comando direto sobre a hierarquia das Forças Armadas. Hoje, existem poucos economistas que queiram substituir o pequeno ministro de uma ideia só, porque o desastre econômico já vai muito avançado para que alguém queira pagar a conta e ficar com a abacaxi na mão. Portanto, nosso prognóstico político e econômico para o Brasil é muito ruim e a situação deverá ficar ainda pior quando começarem a surgir os primeiros focos de rebeldia social inorgânica, movidos pela fome e pela miséria, que crescerão de forma geométrica no ano de 2020, neste ano, não? Bom, perguntamos finalmente,
As oposições terão força para agir nesse quadro, professor Fiore? E responde o professor Fiore, falando aqui, o que eu estou lendo aqui, as respostas que ele nos mandou. Força política é uma coisa que se conquista no dia a dia, com a capacidade de saber o que dizer e saber o que fazer frente aos grandes desafios e oportunidades que se abrem na hora das grandes crises. Ninguém é forte de antemão. Na hora das grandes catástrofes, muitas fronteiras se desfazem. Como dizia o poeta Antônio Machado, em plena Guerra Civil Espanhola, nestas horas, o caminho se faz ao caminhar. E assim encerra as respostas aí, essa entrevista que o professor Fiore concedeu aqui ao Tutameia, com uma dose de poesia, também aí uma dose de, não vou dizer optimismo, mas um fio de esperança aí nessa... esse banho de água fria que ele nos dá, mas baseado em coisas concretas, quer dizer, talvez muitos de nós, nós mesmos aqui, a gente tenha caído no que os americanos chamam de wishful thinking, quer dizer, pensar com o desejo, tentar imaginar resultados, mas mais baseado na sua vontade, né, que as coisas aconteçam de uma determinada forma, do que ali na análise mais fria, né, na mais concreta aí do que está acontecendo, do que já havia acontecendo. Agora, eu queria ressaltar, além dessa questão, que aquele ponto aí, que também eu falei durante aí a resposta, que o cônsul-geral de Cuba também falou para a gente, quer dizer, mudanças no mundo já vinham acontecendo. Algumas, especialmente esse movimento aí que envolve aí Estados Unidos, Cuba e China, e que talvez essa pandemia possa acelerar esse processo, mas é um processo que já vinha acontecendo. Também vinha acontecendo aqui, o professor Fiore não tocou nesse ponto, mas foi destacado aí pelo cônsul-geral de Cuba, um crescimento do multilateralismo. Quer dizer, apesar de os Estados Unidos ainda serem a maior potência mundial e influenciar decisivamente na economia, né, nos rumos da economia e da política no mundo todo, não são os donos do mundo. Um pensamento outro para o que eu trago aqui aí depois dessa entrevista aí que o professor Fiore concedeu ao Tutameia. É isso, a entrevista então vai estar na íntegra por escrito, né? E isso, com esse nosso jogral aqui, no tutameia.jor.br. Então, se você entrou no meio, perdeu um pedaço e tal, vai lá no tutameia.jor.br, que tem a íntegra, uma entrevista que trata da geopolítica mundial, né, das mudanças no capitalismo, se é que elas vão existir, sobre a América do Sul, Venezuela, Brasil, Bolsonaro, quer dizer, a gente pincelou aí vários pontos, e isso vai estar no nosso canal de vídeo também, o Tutameia TV. Vai lá, se inscreva, toca na sinetinha para receber as notificações de novas entrevistas. A gente está sempre fazendo novas entrevistas aqui no canal. E que mais, Rodolfo? Eu queria voltar ao início aí, lembrar que quer dizer, a divulgação de fazer esse tipo de entrevista, as entrevistas que a gente vem fazendo aqui no Tutameia, que você encontra no nosso site, tutameia.jor.br, e no canal Tutameia TV, quer dizer, é dever de ofício aí a gente tentar pensar para além do momento. Agora, a gente também tem que destacar, não esquecer nunca, que a gente vive, nós todos vivemos o tempo presente, e o tempo presente, a ação de mudança, ou pelo menos de salvação para o tempo presente, é o combate aí à disseminação do coronavírus no nosso meio, no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde são aí as grandes cidades que a ameaça é brutal, mas também em todas as cidades do país. A gente
vem conversando aí com médicos sanitaristas, com epidemiologistas, que apontam que não tem nem menor sentido essa história aí de isolamento por tamanho de cidade. Todo mundo precisa praticar, nesse momento, o isolamento social, porque não fazer isso tem graves consequências. Eu li aqui no início, vou ler de novo aqui o título de reportagem produzida pela Mônica Bergamo na Folha, divulgada no UOL, que só o título e o dado aqui, ó. Queda no isolamento acelerou mortes em São Paulo de forma vertiginosa, diz Davi Wipp. Houve na última semana o índice de isolamento social no estado de São Paulo caiu quase 13%, 12,96%. No mesmo período, o número de mortes pela doença cresceu 152%. Basta dizer isso. Acho que pessoal, fique em casa. Fique em casa, se proteja, lave as mãos. Quem tiver que sair na rua, use os equipamentos de proteção. Não se iluda. Não se iluda que com máscara vai proteger totalmente. Vamos manter todas as cautelas. Fique em casa. E não vá atrás de todas essas histórias de cloroquina, também é um medicamento que eventualmente está sendo utilizado. Hoje, de novo, mais uma instituição científica publicou manifesto, publicou documentos sobre isso. Agora à tarde, a Unicamp divulgou, a reitoria da Unicamp divulgou um posicionamento sobre isso, apontando o que já vem sendo apontado. Não tem salvação mágica, não tem mágica, certo? Não tem condão de fada, é preciso fazer o que a ciência e os médicos vêm recomendando. Dito isso, a gente convida de novo você para se inscrever no nosso canal, Tutameia TV. Vá lá, não só se inscreva, clique na sinetinha. Eu queria lembrar também uma outra coisa, para quem ainda está nas redes sociais aí que está no Facebook, a gente criou lá um grupo Amigos do Tutameia, né? E se inscreva lá, a gente está bota todas as atualizações e todo mundo recebe na hora também, assim que a gente faz os novos programas. Boa noite então, pessoal, bom fim de semana, boa Páscoa, fique em casa. Isso aí, fique em casa. Tchau, pessoal.